a gente vai encerrar hoje essa nossa série, Juntos num Só Ritmo. E essa série a gente conversou um pouquinho sobre o nosso relacionamento, ser humano, igreja, Deus, onde entra Deus nessa história. A gente conversou um pouquinho, a gente descobriu, se você for um pouco atento, que nesse relacionamento ser humano e Deus, ser humano e igreja, igreja e Deus, é uma via de mão dupla. Cada um tem sua responsabilidade. Você já andou, tenho certeza, numa via de mão dupla. Não anda do lado esquerdo que você vai bater, você vai trombar. Fica da direita, né? Cada um tem a sua responsabilidade numa via de mão dupla. Quando a gente conversa nosso relacionamento com Deus, a gente é obrigado a reconhecer isso. No primeiro dia a gente conversou sobre a convocação e a gente foi muito claro que na convocação nós mesmos não temos ação nenhuma. A gente não tem... O que a gente pode fazer para fazer Deus olhar para a gente e falar assim, olha, como o Rafael é bonzinho, eu vou escolher o Rafael. Não tem. Eu sou pecador. E quer apostar que eu sou pecador? Anda comigo uma semana para ver se você aguenta ficar do meu lado. Eu duvido que você aguenta. Pergunte para a Carla se é fácil. A Carla ansiou tanto em ter um trabalho aqui em Pirassununga, não para ter uma independência financeira, para sair de perto de mim um pouquinho, porque não aguenta. Nós somos pecadores, é isso que nós somos. E aí a gente conversou que o primeiro domingo, gente, nosso papel é zero na convocação. Só que o segundo domingo a gente conversou que a gente precisa entrar em campo. Tem graça ser convocado e ficar na reserva? Não tem. O gostoso é entrar em campo, é participar do jogo. E por mais que a gente invente alguma desculpa, não dá para eu fazer isso, não dá para eu fazer aquilo, no segundo domingo a gente conversou que a nossa entrada em campo é uma função nossa, mas que Cristo faz a parte dele, Deus faz a parte dele, nos capacitando, nos preparando quando a gente entra em campo. No terceiro domingo a gente falou também de um papel nosso, que é o nosso papel em campo, que cada um tem uma função nesse campo. Eu espero que você tenha saído daqui no terceiro domingo com a certeza que você é importante para a gente. Por mais que você fale, mas eu não faço nada, eu não canto no louvor, eu não sou o pastor que prega na igreja. Gente, você é importante. O pastor que prega na igreja, esse que está vos falando aqui, se você olhar no boletim, você tem certeza, quer fazer uma competição? Vamos ver quem acha mais erros de português no boletim. Essa semana a Carla não conseguiu corrigir o boletim, então eu fui com a cara e com a coragem, mandei o boletim para imprimir sem a Carla corrigir. Faz uma competição em quem acha mais erros de português, né? Ou então, dos avisos que eu dei, se você prestar atenção, tem alguns que estão faltando no boletim. Eu esqueci. Sinal que assim, o pastor é importante, mas é muito falho. Nesse dia a gente conversou que Deus usou um jumento para falar, e usa até hoje através de mim, né? Então cada um tem o seu papel na igreja, e você é importante no nosso meio, e eu espero que você não se esqueça disso. Domingo passado, a gente conversou de uma ação totalmente humana. Ao sabermos que nós somos importantes na igreja, ao sabermos que nós temos um papel na igreja, qual é a nossa atitude? Eu arregaço as mangas e vou para cima trabalhar, ou eu simplesmente cruzo os braços e não faço nada? É terrível entrar em campo e não fazer nada. Você tem assistido o jogo do Brasil, os Jogos do Brasil da Copa do Mundo? Né? Se você não infartou ainda, você tem acompanhado os jogos? Qual que é a sua sensação quando você vê a escalação da seleção brasileira e o Fred está lá, como titular da seleção brasileira? Somando todos os jogos do Brasil, isso é um dado certo, somando todos os jogos do Brasil desde o início da Copa do Mundo, somando todas as vezes que o Fred pegou na bola, não dá 1 minuto que ele ficou com a bola no pé. Ainda na internet tem as piadinhas, né? O Brasil tem 2 super-heróis no time, o Hulk, que pelo nome ele é o Hulk, e o Homem Invisível, que é o Fred, não faz absolutamente nada, né? É uma decepção quando a gente vê a escalação, o Fred está lá, não está fazendo nada. Só que muitas vezes, esse tem sido o nosso papel. O que a gente tem feito às vezes? Eu tenho que escolher. Eu vou arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, ou eu vou cruzar o braço e não fazer nada? Isso que a gente conversou domingo passado. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, sobre a celebração, sobre a vitória. O Brasil não chegou na final, nem sei se vai chegar, muito menos se chegar, se vai ser campeão. Agora,
Está todo mundo apavorado, né? O Brasil está sem Neymar, fraturou a terceira vértebra, será que o Brasil vai conseguir ser campeão sem a sua principal estrela, né? É uma incerteza total. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a incerteza que a seleção brasileira tem, nós não precisamos ter. Essa dúvida que a seleção brasileira tem, nós não precisamos ter. Essa dúvida não cabe a cada um de nós. Só que tem um pequeno detalhe. Você assistiu os jogos da seleção brasileira? Qual foi o jogo que você mais gostou de assistir? Brasil e... Qual foi o jogo? Brasil e... Para mim, o melhor jogo do Brasil foi Brasil e Chile. Foi o melhor jogo. A gente quase infartou naquele jogo, mas foi o melhor. Teve prorrogação. Quase um pouquinho antes de acabar o jogo, o jogador do Chile acerta uma bola na trave. Aí o Brasil vai para os pênaltis. Quando o Chile perde um, vai o Hulk, perde um também. O super-herói do Brasil perde. Foi o melhor jogo, só que foi o mais sofrido. Quando chegou no final, nós comemoramos muito com a vitória. Se você não sabe, teve um carioca que infartou e morreu nesse jogo, porque não suportou a pressão desse jogo. O melhor jogo do Brasil foi aquele que a gente mais sofreu. Pelo menos para mim foi o que eu mais gostei. É o que mais vai marcar na minha memória nessa Copa do Mundo. Brasil e Chile. É o que mais vai marcar. O problema é esse. Quando a gente fala de vitória e a gente fala que a gente pode ter certeza, a vitória é no mesmo nível Brasil e Chile. Ela vai ser muito comemorada, mas com certeza vai ser muito sofrida essa vitória. Vai precisar de prorrogação, vai precisar de pênalti. Quebrar a terceira vértebra da lombar vai ser pouco perto dessa vitória. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Abra sua Bíblia. Só de falar Apocalipse, teve gente que já tremeu. Calma, não precisa. Apocalipse 2, de 8 a 11. Abram suas Bíblias, por favor. E a palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte, é uma ordem que João recebeu. Se você não acompanhou o livro de Apocalipse, no primeiro capítulo, João está na ilha de Patmos, e a ilha de Patmos é uma ilha que, digamos assim, é o primeiro presídio de segurança máxima conhecido na história. Tá? E quem ia para essa ilha? Os mais sem vergonhas que tinham na época. João foi. Você fala, nossa, João era um sem vergonha? Não. Acontece que João pregava a palavra de Deus, e isso na época era terrível. Poucos acreditavam no Jesus ressurreto. Nessa ilha de Patmos, ou seja, nesse presídio de segurança máxima, João teve uma visão. E aí essa visão deu algumas ordens para ele. E uma dessas ordens está em Apocalipse 2, de 8 a 11, que é, olha, o anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte, a ordem, você vai escrever isso ao anjo da igreja. O anjo da igreja não é nenhum ser celestial, não. Por incrível que pareça, por mais que vocês duvidem do que eu vou dizer agora, o anjo da igreja presbiteriana de Pirassununga sou eu, né? Um santo na frente de vocês, né? O anjo da igreja de Esmirna é o quê? É o líder da igreja. Mas eu não sou um anjo sozinho, aqui a gente tem uma legião de anjos. Os presbíteros são anjos comigo. Dá uma olhada, tudo anjinho esses presbíteros, né? Não tem auréola, mas tudo cabelinho branco, tudo santo, né? O anjo da igreja de Esmirna é uma expressão para dizer, olha, o líder da igreja. Escreva isso para o líder da igreja, escreva isso para a liderança da igreja, para eles ficarem atentos ao recado que eu vou dar para eles, e eles são obrigados a transmitir esse recado para a igreja de Esmirna. E é um recado que serve para a gente também, porque é a conclusão da vida cristã de todos. E aí está dizendo, esta é uma mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem.
O diabo vai pôr na prisão algum de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aquele que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Vocês já tiveram a experiência de assistir filme? Acho que filme é uma coisa que todo mundo gosta de assistir. Não sei se você já teve a experiência de assistir filme do lado de alguma pessoa assim, legal pra caramba, que no decorrer do filme ela começa a entregar para você o que vai acontecer no filme, contar o final da história. Qual que é o nosso desejo de fazer com uma pessoa que conta pra gente o final da história do filme? Né? A gente peca pra caramba nessa hora, né? Se alguém contar o final do filme para mim, que eu quero assistir, olha, vocês vão ver um pastor pecar literalmente naquele momento. Eu lembro uma vez, eu era adolescente, e saiu aquele filme O Sexto Sentido. E O Sexto Sentido, o pessoal, nossa, todo mundo ficou vidrado no filme. Era um filme que prendia a atenção das pessoas até o final. E em certo momento uma pessoa me contou o final do filme, falou, o Bruce Willis está morto. Mas eu fiquei com uma raiva dessa pessoa, eu queria dar o mesmo final para ela do Bruce Willis, matar aquela pessoa, contar o final do filme para mim. E aí eu sei que um belo dia, os adolescentes da igreja se reuniram para assistir um filme. E aí chegam com o filme O Sexto Sentido. Eu já falei, pronto, já sei o final do filme, não vai ter a menor graça assistir o filme. No decorrer do filme, comecei a ter um problema fórum íntimo, gastrointestinal, digamos assim, sabe? E algo me chamava para ir embora daquela casa. E eu falei, preciso sair daqui, né? Aí eu falei, gente, eu vou embora, sabe? Eu tenho algumas coisas para resolver. Aí o pessoal fica, o filme está interessante, né? Eu não querendo dar o braço a torcer, que já tinham me contado o final do filme, eu falei, interessante que nada esse filme, vocês não sacaram ainda, eu já saquei o filme. Não, fica, eu falei, não, se vocês não sabem, o Bruce Willis está morto, viu? Vocês vão ver no final do filme. E fui embora. No outro dia, na igreja, só faltaram me apedrejar, porque eu contei o final do filme para eles, eles descobriram realmente que o Bruce Willis estava morto naquele filme. Todo mundo queria me matar. João faz mais ou menos isso. Quando ele escreve para a igreja de Esmirna, ele vai, olha, eu estou contando para vocês o final da história de vocês. Como vai ser o final? Existe uma campanha hoje na Copa do Mundo, a FIFA está incentivando e está tendo muitas campanhas para tentar provar que a FIFA não manipula resultados, porque se manipular o resultado, ela teme que as pessoas não vá mais aos estádios assistir os jogos da Copa do Mundo. Então tem várias campanhas, olha, a FIFA é contra a manipulação de resultado, porque perde a graça. João, quando ele é ensinado, ele é aconselhado a escrever a igreja de Esmirna, ele não está a fim de tirar a nossa graça de viver. Pelo contrário, ele está a fim de nos dar um empurrãozinho, porque a história toda só é boa no final para a igreja de Esmirna. E é isso que a gente vai caminhar um pouquinho. E o texto começa lá, a gente vai pegar o versículo 9. E o versículo 9 está dizendo o seguinte, eu sei que vocês estão sofrendo. Existe uma política de, quem aqui nunca fez esse tipo de oração? Ai, Deus, olha para mim, veja como eu estou sofrendo. Quem nunca falou de uma certa oração para Deus? Deus, o Senhor se esqueceu de mim, parece que não está vendo o meu sofrimento, parece que não está vendo o quanto está difícil para mim. Aquela coisa que o mundo gira em torno da gente e parece que só a gente está sofrendo e ninguém está sofrendo. E a igreja de Esmirna estava sofrendo. E essa era a oração da igreja de Esmirna. E a resposta é, olha, eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades. Quem disse que eu não sei? E isso serve para cada um de nós. Vai dizer para mim que a sua vida está você numa pista a 120 por hora andando num carro luxuoso. A nossa vida está mais para um fusquinha amarrado com arame, muitas vezes afogando, quando se abastece demais, né? Esse mês está um pouquinho melhor, abastecia mais. Aí você descobre que o tanque está furado, metade cai para fora, só cabe 30 litros de combustível no tanque. Quando melhorou demais, alguma coisa você perde. Via de regra, a nossa vida é assim, a nossa oração, Deus. O texto está dizendo, olha, eu sei que vocês estão sofrendo. Sei que vocês são pobres.
E o problema ali, eles são pobres justamente porque eles são cristãos. Porque existia no meio deles lá um grupo de judeus que não eram judeus verdadeiros. Porque Paulo fala em outro texto que os judeus verdadeiros não são aqueles que têm a circuncisão na carne, mas aqueles que têm a circuncisão no espírito. Esses judeus que não são os judeus verdadeiros, eles tinham uma certa influência. E aí, gente, nepotismo não existe de hoje, nepotismo existe de muito tempo. Quem tem influência consegue emprego para quem é do seu agrado, para quem é da família. O pessoal daquela igreja, por ser cristão, por confessar uma fé verdadeira, eles eram, de certa forma, deixados de lado pela sociedade. E aí, enquanto a sociedade estava bem, enquanto a sociedade de Esmirna estava andando tranquilo, estava respondendo bem a sua vida, eles estavam passando por dificuldades. Eles estavam sendo pobres, passando por necessidades, justamente porque eles tinham decidido seguir a Cristo e dizer não para o resto da sociedade. Ele está dizendo, olha, eu sei que tem no meio de vocês pessoas que afirmam que são judeus que não são de verdades. Eles se reúnem em sinagogas dizendo que estão adorando a Deus, mas eles negam a Jesus Cristo. Por isso a sinagoga deles não é de Deus, mas é uma sinagoga de Satanás. E Deus está dizendo para eles assim, eu sei. Essa mensagem tem que interferir diretamente na minha vida. Porque Deus está olhando para cada um de nós e dizendo assim, olha, eu sei que você está sofrendo. Eu sei o que você está vivendo. Não é novidade. Eu sei. De tudo isso, e sei de ainda mais. Coisas que vocês não sabem. Deus olha para cada um de nós e diz, eu sei. Só que essa igreja, se você reparar, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, são 7 cartas para 7 igrejas diferentes. Dessas 7 cartas, para 5 igrejas diferentes, 5 igrejas têm defeitos. A igreja de Esmirna é uma das únicas que não tem defeitos. Pelo menos, não defeitos aparentes. E o texto está dizendo, olha, vocês são pobres, mas de fato, vocês são ricos. Porque enquanto vocês são pobres financeiramente, têm pouco dinheiro, têm passado necessidade, a fé de vocês tem se destacado. E isso é muito bom. Só que o texto nos deixa mais assustados, porque enquanto essa igreja não tem grandes defeitos aparentes, olha o que Deus está falando para ele através de João. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês são pobres, eu sei que vocês estão passando dificuldade justamente porque são cristãos. Mas, ele vai dizer o seguinte, não tenha medo do que vocês ainda vão sofrer. O texto não está dizendo assim, olha, pode ser, olha, não sei não, mas eu acho que a coisa vai complicar para o seu lado. Não está dizendo isso. Ele está expressando claramente, não tenha medo do que vocês vão sofrer. E aí está dizendo claramente, é uma afirmação, vocês vão sofrer. E aí ele vai listar algum tipo de sofrimento. O diabo vai pôr vocês na cadeia por 10 dias. E aí você fala, mas o que é 10 dias de sofrimento? 10 dias de sofrimento eu ainda suporto. Você já passou por uma circunstância ruim por 10 dias? Quando eu quebrei a perna, sofri um acidente de moto, fiquei internado no hospital exatos 10 dias. Gente, aqueles 10 dias não passavam nunca. Eu me lembro que a minha alta ia acontecer numa quinta-feira, já no 10º dia que eu estava no hospital. E aí chegou o corpo clínico, eu fiquei internado na Unicamp em Campinas, chegou o corpo clínico, o médico falou, depois que ele falou, eu perguntei para uma moça que estava fazendo especialização em ortopedia, eu falei, tá, tudo isso que ele falou, o que quer dizer? Ela falou que você vai receber alta. Isso era 6 horas da manhã. O médico falou que eu vou receber alta. Dali a pouquinho chegou o café da manhã para mim. A cozinheira, o café da manhã, eu falei assim, não, eu não quero café porque eu vou receber alta hoje. Ela falou para mim, se eu fosse você, eu tomava o café da manhã. Aí tomei o café da manhã. Dali a pouquinho chegou o café tem um lanchinho ali por volta das 10 horas da manhã, tem um lanchinho, ela trouxe bolachinha com chá, eu falei, não, eu não quero porque eu vou receber alta. Ela, se eu fosse você, eu aceitava, aí eu comi. Chegou a hora do almoço, ela chegou com o almoço, eu falei, não, eu vou receber alta hoje. Ela falou, se eu fosse você, eu comeria o almoço, comi o almoço. Para resumir a história, eu jantei no hospital aquele dia e fui receber alta 8 horas da noite. E o médico falou que a minha alta ia sair às 6 da manhã. Eu saí às 8 da noite do hospital. Aquele foi um dos dias mais longos da minha vida.
Aquelas horas não passavam. E eu esperava aquela alta e eu não queria comer nada, porque eu queria era ir para casa, descansar. Foram 10 dias, mas que parecem quase 10 anos. E o contexto da época era diferente. Hoje em dia, faz uma bobagem, você vai preso. A sentença da sua bobagem é ser preso. Naquela época não. Você vai ser julgado? Vai. Então você vai ser preso antes de ser julgado. Porque a condenação não é ser preso. Hoje em dia, se é condenado, você é preso. Naquela época, a condenação era o quê? A morte. Ou então, chibatadas. Mas porque o judeu era muito bonzinho, você era condenado a 40 chibatadas. Mas para eles mostrarem que eles são misericordiosos, eles só davam 39. Tá? Uma eles deixavam de lado para mostrar que eles são misericordiosos. Então ficava 10 dias, que era o tempo que levava para você ser julgado. Que depois de ser julgado, o seu julgamento poderia levar você para a morte. O texto está dizendo, Deus falando para o povo, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu tenho uma novidade para falar para vocês. Porque vocês são uma igreja muito boa espiritualmente, vocês vão sofrer mais ainda. Isso quebra um pouquinho aquela ideia que a gente tem de um Deus Papai Noel. Eu tenho certeza que você já tratou Deus como Papai Noel. Tenho certeza. O que é tratar Deus como Papai Noel? Deus está precisando de alguma coisa. O que a gente faz? Começa a ser um santo. Vai ler a Bíblia todo dia, vai orar, encontra os outros na rua, a paz, irmão, né? E aí, ouvir música sertaneja, nem pensar. Sertaneja é do diabo na época que a gente está precisando de alguma coisa de Deus. Ouvir música é só gospel. Você não sabe nem o que a letra está dizendo, mas a gente ouve música gospel, porque estou precisando de alguma coisa de Deus. Então eu sou bonzinho com Deus. Sou bonzinho por um período de tempo, porque agora Deus, eu fui bonzinho com o Senhor, agora como uma criança bonzinha diante do Papai Noel, está na hora do Senhor dar o meu presente. O texto diz, olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês são ricos, vocês têm uma fé invejável, a fé de vocês se destaca, por isso, vocês vão sofrer um pouquinho mais, vão ser presos, provavelmente alguns de vocês vão morrer, e aí Deus faz um pedido assim simples, pedido básico, faz uma coisa, diante de tudo isso, sejam fiéis. Fácil, né? Dá vontade de falar para Deus assim, pimenta nos olhos dos outros, é refresco, viu Deus? Falar um negócio desse para mim é fácil, né? Sejam fiéis agora. Eu estou sofrendo, estou tentando ser fiel, porque eu sou fiel eu vou sofrer mais, e o Senhor vai dizer para mim, continue sendo fiel até o final? O que é isso? E o texto continua. Ele diz o seguinte, sejam fiéis, porque se vocês morrerem por serem fiéis, eu vou dar o melhor prêmio para vocês, que é a vida. Em outra versão, está dizendo, a coroa da vida. Sejam fiéis para herdarem a coroa da vida. É uma dificuldade tremenda. Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus diz o seguinte no versículo, olha, no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo para a igreja de Esmirna, olha, vocês como igreja estão sofrendo. Queria dizer outro negócio para vocês, vocês vão continuar sofrendo, mas eu queria dizer uma coisa excelente para vocês. No final da caminhada, vocês, a igreja, terão a vitória, a vida eterna. O texto vai dizer o seguinte, vocês não vão precisar passar pela segunda morte, vocês vão ter uma vida eterna. Como que está a sua vida? Faça um resumo da sua vida de janeiro até hoje, meio do ano. A gente chegou agora, a gente está chegando no momento que a gente está mais próximo de 2015 do que de janeiro de 2014. A gente já está mais próximo do ano vindouro do que do ano que a gente já iniciou. Faz uma análise da sua vida. Como foi o seu ano de 2014? Quantas vezes parece que você estava numa montanha russa e ela jogou a sua vida de cabeça para baixo? Quantas vezes parece que você estava numa montanha russa e você fala, nossa, no final dessa montanha russa eu vou bater naquela curva, e de repente ela faz uma curva. Faz uma análise da sua vida. Quantas dificuldades, quanto sofrimento, quantas dores. Sabe que Deus olha para a gente e diz o seguinte, eu sei que vocês estão passando por tudo isso, e eu tenho uma surpresa para vocês. Até o final da vida, vai ter mais. Não se preocupe não. Tem um ditado que diz o seguinte, não há nada tão ruim que não possa piorar, né?
Tá todo mundo feliz até agora, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar. Parece que é isso que Deus está falando para a gente. Olha, está difícil. Eu sei que está difícil até agora. E eu digo para vocês, pode ser que continue difícil. Só que o melhor de tudo não é aqui, não é o agora. O melhor de tudo é que quando acabar tudo isso, vocês vão ter uma vida eterna. 10 dias no hospital é ruim? É terrível. 80 anos de vida com lutas e sofrimento é terrível? É. Mas o que é isso comparado a uma eternidade diante de Deus? O que o texto está nos dizendo é o seguinte, não vai ser fácil. Paulo, no texto que nós lemos no início da liturgia, ele está dizendo, olha, eu corri uma corrida sacrificante, mas eu cheguei no final e agora eu vou receber um prêmio. João fala a mesma coisa para a igreja de Esmirna. E lembra que a gente pensou, ser fiel agora, o Senhor está pedindo, é difícil. O texto se inicia dizendo o seguinte, quem escreveu esse texto para a igreja de Esmirna foi quem já sofreu primeiro e quem sofreu por último. O primeiro que morreu e tornou a viver. Quem está pedindo para a gente fazer isso é alguém que já passou por isso e testemunhou. Eu já passei por isso e sobrevivi. A vocês cabe tentar fazer a mesma coisa. A vitória do Brasil com o Chile foi maravilhosa? Foi. Mas quando? Depois do 5º pênalti que o Chile bateu, já tinha passado 90 minutos de jogo, 30 minutos de prorrogação e mais 10 pênaltis batidos, 5 para cada lado. Só aí que veio a comemoração. Hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, aquela vitória com o Chile foi muito massa. A nossa vida é mais ou menos assim. São 90 minutos de jogo. A Bíblia fala que quando a gente passa de uma certa idade, vem o enfado, o cansaço, e aí vem a prorrogação. E aí, às vezes, depois disso, vem ainda 10 batidas de pênalti. Só para daí a gente comemorar a vitória. O bom é que João está dizendo o seguinte, a vitória é garantida. Porque se a gente voltar na primeira pregação, quando a gente falou da convocação, a gente vai lembrar que essa convocação não depende de nós. Se a gente passar para a segunda mensagem, quando a gente falou que a gente entra em campo e a gente pensa um monte de desculpas, a gente vai lembrar que Deus falou, olha, eu sustento vocês quando vocês estão pensando em desistir. E aí a gente chega hoje falando, olha, o jogo continua. Talvez falte o segundo tempo. Talvez a gente esteja perdendo de goleada. Mas esse Deus nos garante que há uma vitória no final. Talvez você olhe para o placar da sua vida e você fale, meu Deus, onde eu vou conseguir força para recuperar esse jogo? João está dizendo, no final vocês vão ter a vitória. E a melhor de todas, aquela que vocês vão comemorar eternamente. Como está a sua vida hoje? Eu não sei. Eu sei que esse texto fala, olha, pode ser que continue assim, mas em Cristo nós alcançamos a vitória. E é o que ele fala para os crentes da igreja de Esmirna. Eu lhes darei a vitória. Eu lhes darei a vida. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida amanhã. É terrível, é segunda-feira. Eu não sei o que vai acontecer essa semana. Tem um feriado essa semana, melhorou um pouquinho, né? Eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Quer notícia ruim? Daqui para o final do ano, todo feriado agora é sábado e domingo, né? Terrível. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que no final dela, a gente tem a garantia da vitória, porque não depende de mim, não depende de você, depende desse Deus, que nos capacita a corrermos essa corrida, a lutarmos essa batalha e alcançarmos essa vitória da vida que Ele nos dá. Como está a sua vida? Eu não sei. Eu sei que em Cristo, em Deus, você pode alcançar a vitória, mesmo que ela venha no segundo tempo da prorrogação da sua vida. Quer um exemplo disso? O texto está dizendo, quem escreveu esse foi o primeiro e o último, Jesus Cristo, aquele que já morreu e ressuscitou. E a maior prova disso é o momento que a gente vai participar agora, chamado Santa Ceia do Senhor, onde a gente vai relembrar esse ato de Jesus, por mim e por você, esse sacrifício expiatório dele, por mim e por você, onde ele foi fiel, onde ele se entregou, onde ele sofreu muito e hoje ele desfruta de uma vitória na qual eu e você desfrutaremos um dia eternamente com ele.